Olá, tudo bem? Nós queremos trazer mais uma palavra então para você. Para hoje nós vamos então ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. A minha Bíblia está aqui e eu vou então lê-la com você. Se você puder pegar a sua Bíblia, tudo bem, pegue e abra e vamos então à palavra do Senhor, a palavra da vida eterna, da esperança, da graça de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 14 e 15, verso 14 diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui nós temos, na verdade, João Batista fora silenciado. João Batista foi preso pelo rei Herodes, até porque João Batista pregava contra o pecado, contra o adultério, e o rei Herodes estava vivendo com uma mulher chamada Herodias, que era a esposa do seu irmão. E ele a tomou então para si. E por isso então Herodes mandou prender João Batista, porque João Batista condenava, pregava contra então este adultério de Herodes. João Batista confrontava o próprio rei e o rei mandou prender. Então a voz de João Batista é silenciada no cárcere e se levanta uma outra voz, a voz de Jesus. Começa então Jesus pregar, começa Jesus exercer o seu ministério. E a Bíblia diz que ele prega o evangelho de Deus. O evangelho de Deus. Quando nós então nos deparamos com a palavra evangelho, e nós temos as chamadas, muitas igrejas, chamadas igrejas evangélicas, o evangelho, o evangélico, o evangélico, as pessoas falam assim. Bom, ouvimos tanto falar de evangelho, de evangélico e tudo mais. Mas veja bem, o que é, na verdade, evangelho? A palavra evangelho tem uma origem, na verdade, de uma palavra que já era usada ali antes, na verdade, de se pregar a mensagem do evangelho. A palavra evangelho normalmente é a palavra intitulada boa nova, boa notícia, ou alguns colocam no plural boas novas, boas notícias. Então observe bem, normalmente durante os períodos de guerra, as cidades antigas, cidades-estados, elas eram muradas. Então elas ficavam com os portões fechados por conta de que o exército estava fora da cidade e então elas mantinham então ali os portões fechados como uma proteção. Quando alguém voltava da guerra e trazia notícias, e trazia às vezes boas notícias, quando alguém queria manifestar boas notícias e trazia, chegava gritando: Evangelion, Evangelion, Evangelion. Essa é a pronúncia da palavra no grego, Evangelion, Evangelion. E então os portões se abriam para aquela pessoa. Então, na verdade, a palavra evangelho é boa notícia, boa nova. Então veja, quando nós então pegamos esta palavra evangelho, boa nova, boa notícia, e então ela foi trazida para dentro do contexto da vida cristã, do ministério de Jesus, esse empréstimo foi feito com a seguinte perspectiva, a seguinte semântica. O significado agora torna-se a boa notícia de Deus para os homens, a boa nova de Deus para os homens. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, verso 16: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
e salvação para todo aquele que crer. Veja que Jesus estava pregando a boa notícia de Deus para os seres humanos, que os seres humanos estavam no pecado, afastados de Deus, mas Deus então providenciou o meio e trouxe boas notícias de salvação então para a humanidade. O evangelho é isto. E Paulo diz que é o poder de Deus para todo aquele que nele crer. Então veja que Jesus anuncia também lá nesse capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Ele anuncia que o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. O que é isso? Jesus anuncia que o tempo chegou, o tempo da boa notícia, o tempo, na verdade, de Deus revelar o que ele tinha de revelar. Veja bem, o tempo se cumpriu. Qual é a ideia? A ideia é que as profecias, na verdade, o clímax maior das profecias, elas estavam se cumprindo. Então, porque as profecias apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos então para o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, lá diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Por que a Bíblia diz na plenitude dos tempos? Por que Paulo falou isso? Porque combina, na verdade, com o que Jesus disse. O tempo está cumprido, na plenitude dos tempos. Ou seja, tempo ali é kairos. Tempo ali é o tempo certo. Ou seja, Jesus veio no tempo certo, no tempo oportuno. Então Deus revelou o Senhor Jesus Cristo, a salvação para todo aquele que nele crer. Muito bem. Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Veja bem, o reino está próximo. Na verdade, o reino está próximo de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano. Por quê? Porque o reino de Deus está presente, se faz presente, foi inaugurado através ali então de Jesus. Existem dois requisitos presentes então, na verdade aqui no verso de número 15, que nós precisamos atentar, dois requisitos então para fazermos parte do reino. O primeiro requisito é arrepender. Jesus disse assim, arrependei-vos e crede no evangelho. Veja bem, o que o Senhor quis dizer com isso? O primeiro requisito é arrepender, é arrependimento. O segundo é crer. O que é arrependimento? A palavra, na verdade, arrependimento, lá na língua original, é metanoia. Noia vem de noos, que é mente. E meta é além. Ou seja, na verdade, metanoia, arrependimento, é mudança de mentalidade. Quando a gente verdadeiramente se arrepende, a gente muda a nossa mentalidade. Uma compreensão judaica a respeito do arrependimento é que o arrependimento é a volta completa do homem completo para Deus. Portanto, arrependimento é isto. É o homem fazer uma volta completa. E completamente para o Senhor. É uma volta completa do homem completo para Deus. Você já fez essa volta completa do homem completo? Essa volta completa da mulher completa para Deus? Você já fez a volta do jovem completo para Deus? Muito bem. A segunda coisa é crer.
crer é, na verdade, a fé em ação. Fé é substantivo, mas crer é verbo. Crer é quando nós então colocamos a fé em ação, quando nós então praticamos, quando nós caminhamos então na prática daquilo que nós falamos que acreditamos que temos fé. Então fé é, acreditar é a fé em ação. Então eu devo acreditar na purificação feita de Cristo dos meus pecados. Eu preciso acreditar que Cristo, como diz na carta aos Hebreus, ofereceu-se a si mesmo pelos meus pecados. Eu preciso acreditar que Ele é a solução para o problema do pecado do homem, da humanidade, que Ele se entregou completamente por todos nós. E por último, eu preciso deixar Ele reinar na minha vida, já que eu digo que acredito, que eu tenho fé. E por falar em deixar Cristo reinar, eu quero lembrar agora de um personagem muito interessante durante a história, que foi o escritor Leon Tolstói. Tolstói era um homem que vivia longe de Deus, que ele vivia entregue numa vida dissoluta. Mas um determinado dia, Tolstói leu no Evangelho, e ele leu então que Jesus disse: o meu reino não vem com aparência exterior. O meu reino está dentro de vós. E Tolstói então se arrependeu. E Tolstói então começou a caminhar, a praticar atos de ações da sua própria vida, então na perspectiva de que Cristo devia reinar na sua vida, na sua história. Sabe, querido, como nós precisamos que Cristo reine sobre nós. É muito importante, sabe, receber o reino é arrependimento, é acreditar, é deixar Cristo reinar em nós. Não é fazer parte de uma igreja, não é entregar dízimos e ofertas em igrejas. Não é simplesmente isto. Não é assumir um nome, um sistema, uma doutrina, um pensamento. Não. É acreditar neste Evangelho. É se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. É deixar Cristo verdadeiramente reinar na sua vida. E então, quando isso acontece nas nossas vidas, quando acontece em nós, aí as outras coisas se tornam importantes. Mas o mais importante é que aconteça isto. É que aconteça verdadeiramente essa mudança, essa volta completa do homem completo para Deus, para que Cristo reine verdadeiramente na vida. Um abraço, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus Cristo.